sou o professor Guilherme Bertazzo, sou de Santa Maria da Boca do Monte, sou a pessoa que vai te ajudar a ser aprovada no Enem, pelo menos nas ciências humanas. O pessoal está respondendo que o áudio está legal, a imagem também. Eu estou numa sala improvisada, está tudo improvisado aqui em casa, porque eu não consegui ficar em Santa Maria, eu tive que vir para Santiago por problemas variáveis e tangenciais à nossa aula, certo? De qualquer forma, boa noite a todos. Novamente, aula de história. A gente vai fazer uma introdução bastante bacana, bastante leve, até porque todos nós estamos em uma situação de estresse chegando ao pico, tá bom? Perguntem, façam perguntas, não tenham medo de fazer perguntas. As pessoas que têm vergonha de fazer pergunta, não tem problema, todas as perguntas eu vou conversar aqui na sala de aula, mas eu não revelo o nome da pessoa, deixo no anonimato, porque eu já fui aluno e eu sei como é desconfortável a gente ter o nome da gente revelado na sala de aula. Esse reflexo que está atrás de mim não é que a luz seja muito forte, muito pelo contrário, é que eu sou careca, então fica o reflexo aqui na tua sala, tá? Mas isso aí a gente vai contornar com bastante lucidez. Vamos lá, chegou mais uma coleguinha. Sou o professor Guilherme Bertazzo, vamos chegando aos poucos. 19h15 eu vou iniciar a nossa aula, tá bom? De imediato eu solicito mais uma vez, desliguem o microfone, porque qualquer movimento do microfone de vocês faz com que a câmera de vocês coloque vocês aqui na sala principal, na tela principal, anulando a minha pessoa e anulando o slide que eu vou colocar para vocês. E vamos se comunicando pelo WhatsApp. Não tenha vergonha, não tenha medo de se comunicar, até porque é essa comunicação que vai dar valoração à nossa aula, tá bom? Se organiza aí. Gente, eu estou sem som. Não está me escutando, Thalia? Você não está me escutando? Pode responder no WhatsApp mesmo. Está me escutando ou não está me escutando? Eu vou falar mais uma vez. Vocês não vão falar na aula. Vocês mandam perguntas pelo WhatsApp e pelo chat. O microfone de vocês é desligado. Desligado. Somente eu posso falar. Porque se vocês falarem, não é que vira baderna. É que o Zoom, ele coloca na tela principal, essa que vocês estão vendo, essa maravilha de pessoa, na tela principal, quem está falando e até mesmo se mexendo, tá? Por isso que vocês estão entrando, toma mosquito, vocês estão entrando na sala e eu estou cortando o microfone de vocês automaticamente, certo, bebês? Vamos chegando então, vamos entrando na sala, 19h12, 19h15 eu vou iniciar a aula, já temos um número bom de pessoas para a gente começar a trabalhar. Tá, valeu, valeu, Karen. Som e imagem, ok. Vocês irão entrar na sala, eu vou silenciá-los. Quem quer ficar com a câmera aberta, pode ficar. Mas o som, ele tem que ficar desligado. O microfonezinho que está à esquerda da tua tela, bem embaixo. Tá, crianças? Então, vocês vão entrando e eu vou desconectando vocês. Eu vou abrir um slide, então, daqui a pouco, infelizmente, vocês vão deixar de ver o rosto mais lindo do sul do Rio Grande do Sul. Eu diria do sul do Brasil, mas há controvérsias. Tá? 19h13. Entrem aí, entrem aí. Isso. Pessoal, uma dica para quem está entrando, principalmente para a colega que está sem som. Quando vocês entram, vocês têm duas opções e uma dessas opções é testar o microfone. Então, antes de entrar no Meeting, Video Meeting, você pode entrar no microfone só para testar. Ele vai fazer um barulho, você responde com sim, depois você emite um som de voz e ele também vai responder a tua voz caso esteja tudo tranquilo. Mas não tem tanta necessidade isso para vocês, porque quem vai falar aqui é o tio. O que é isso aí no chão? Olha aí, ó, tô silenciando vocês, vão entrando, mas eu tô silenciando. Perfeito. 14 pessoas estão entrando dentro da sala. Eu só exijo comunicação, pessoal. A gente tem que se comunicar, certo? Porque eu vou ter que abrir o slide e daqui a pouco eu perco a relação de pessoas que estão entrando ou saindo da sala. Então, entrem, já deixam aberto a sala e cortem o microfonezinho.
eu recebo, não sei se vocês conseguiram achar na tela de vocês, mexam o mouse, vocês encontrarão a palavrinha chat lá embaixo. Vocês podem clicar naquele chat e o que vocês mandarem será entregue somente para mim, tá bom? Aí eu vou ler para saber se vocês estão bem, se estão em dúvidas. Portanto, quem já está pronto para a aula, olha, o Gustavo respondeu, tá lindo. Ó, já arrumei para hoje. Ah, não era para identificar, Gustavo, desculpa. Então, vão mandando um okzinho como o Gustavo fez. Vocês podem mandar, tá ok, professor, tá legal, professor, passa o WhatsApp, professor, vai fazer alguma coisa amanhã, professor. Enfim, faça o que vocês quiserem, mas manda um okzinho para eu saber que vocês estão dentro da aula, estão conectados com som e áudio e imagem ok. Tá, crianças? Vamos lá, vamos lá. Tá na hora da nossa aulinha. Eu tenho 15 pessoas, pelo jeito vocês são pessoas bastante envergonhadas, tá? Eu, quando uma pessoa fica em silêncio, eu entendo como um sim. Logo, temos aí 14 pessoas, mais eu, tá? Então, vamos ter que entrar na aula, vamos iniciar o nosso conteúdo. Ó, Ana Paula também já deu olá, ok? Olá, Ana Paula, boa noite. Professor Guilherme Bertato, já me apresentei umas 19 vezes. É que tem gente saindo, tem gente demorando para entrar, mas é normal. É normal, é uma ferramenta nova, mas vocês vão gostar bastante dessa ferramenta, porque ela realmente nos ajuda bastante. Tá, crianças? Vamos entrando. Eu estou ajustando os últimos detalhes. Ok, Rafaela, o Galaxy A20, tudo bom, Galaxy A20? Seja bem-vindo. Entrem na sala. 15 pessoas, certo? Essa aula estará gravada para te olhar novamente, para te rever, para te revisar o conteúdo. Primeiro ponto, atenção de todos. Primeiro ponto, eu vou abrir na tela um slide. Sabe slide, aquele que a gente abre lá na sala de aula? Eu vou abrir um aqui na minha tela e esse slide será refletido no teu computador e no teu celular. Então, no momento que eu abrir, eu vou perguntar para vocês, pessoal, tudo certo aí? Vocês estão vendo o meu mouse? Vocês estão vendo o slide na tela do celular ou do computador? E vocês vão responder sim! Tá? Vou abrir o slide calmamente, vai dar tudo certo. Vamos lá devagarzinho. O Piuí. Aí, calma, vamos com calma. Estou abrindo o nosso slide. Vai travar um pouquinho, porque trava. Aula pré-história. Vamos lá. Vamos falar da disciplina mais dinâmica e magnífica de todas. É a única disciplina que te impede de ser ignorante. Mas tem uns ainda que persistem. Eu vou abrir esse slide. F5. História! Vamos lá, pessoas. Deixa eu ver quantas galerinhas eu tenho aqui na sala. Eu estou com 16 participantes, inclusive eu, tá? Eu só vou fazer uma pergunta para vocês. Todos vocês estão visualizando esse slide? Pode responder aqui no chat, como pode responder aqui no grupo do WhatsApp, tá? Ó, no chat, já teve alguém que me chamou. Vamos ver qual que é a situação. Sim, sim, sim. Valeu, Galaxy J2 Prime. Valeu, Débora, Giovana, Karen, Ana Paula. 526729. Aí, perfeito. Tudo em paz. Valeu, valeu, valeu. O iPhone de Vanessa também. Muito obrigado, iPhone de Vanessa. Lindo sobrenome. Já fiz várias vezes e continuo sem som. Tá. À esquerda da tua tela, Thalia, à esquerda da tela tem um microfonezinho. Nesse microfonezinho pode ter o mute ou o off mute. Você clica nesse microfone. Se tiver uma linha vermelha em cima, significa que está desligado. Aí você pode clicar nele e ele vai ligar. Tá bom? Vamos lá, galerinha. Então, vamos só aguardar a colega ingressar dentro da nossa sala para a gente tocar o conteúdo. Pelo jeito, todos vocês, então, já estão visualizando o nosso slide.
bonitinho, charmosinho, gostosinho de ver. Vocês vão ver que a minha aula não é pesada, eu gosto muito de dialogar, de falar sobre filme, gosto muito de falar mal das pessoas, eu gosto de uma fofoca, fazer o quê? Tá? É uma aula para a gente descontrair, mas ao mesmo tempo aprender, certo? Vamos aguardar até os 19h20 a colega, qualquer coisa ela entra ao longo da nossa aula, até porque eu vou fazer uma introdução com vocês que permeia o nosso conteúdo, tá bom? Eu vou fazendo perguntas ao longo da aula para ver se vocês estão me escutando, para ver se a internet está legal e para ver se vocês estão entendendo ou visualizando o slide ou esse mouse. Primeira pergunta da noite. Vamos lá, então. 19h20, primeira pergunta da noite. Boa noite, professor Guilherme Bertazzo, de História. O mouse, vocês enxergam esse mouse sobre a letra S, sobre a letra T, sobre a letra O? Vocês conseguem visualizar ou não? Sobre a letra R, visualizam o meu mouse, porque esse mouse vai ajudar bastante. Show, valeu, valeu. Vamos lá, então. Vamos iniciar nossa aulinha. História, certo? De que forma a história é abordada no Enem, galera? Vocês sabem que a história ela é uma disciplina trabalhada junto com a geografia, trabalhada junto com a filosofia, trabalhada junto com a sociologia na prova do Enem. E a história também é ampla, porque ela já tem essa história da arte, que acaba chegando junto, já tem a história física, a história comparada. Bom, o que a gente precisa saber inicialmente é que a história trabalha com disciplinas interdisciplinares, é uma prova interdisciplinar. Quem está entrando, desliga o microfone, não esquece. Certo? Então vamos lá. História. O que é ou o que eu preciso para estudar história? Aí, o que é isso aqui? Todos vocês já viram isso em algum pedaço da vida de vocês. Para aqueles que não viram, eu estou te apresentando. Essa é a linha do tempo da história geral. Ou seja, historiadores, principalmente do século XIX, resolveram dividir a história em 5 partes, a partir de grandes acontecimentos da história da humanidade. Portanto, vocês estão vendo aí no meu mouse, está aqui o mouse bonitinho, pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. O que será essa pré-história? História, as pessoas acham que história é só uma disciplina para estudar o passado. Não. História é uma disciplina para estudar o homem. Tudo aquilo que a humanidade já fez, está fazendo e vai fazer. Essa é a função do historiador. Quem gosta de contar só histórias são professores mais antigos, é uma história criada mais pelo exercício militar, de alienação social. História é uma disciplina para você estudar o passado, entender por que aquelas coisas aconteceram e refletir sobre o presente e sobre o futuro. Essa é a nossa função. E o que a pré-história pode nos trazer? O que a Idade Antiga pode nos trazer? O que a Idade Média pode nos trazer de reflexão, de bom e de ruim? Certo? Pré-história. Aproximadamente, aqui no meu mouse, aproximadamente 4 milhões de anos atrás, isso é muito tempo, 4 milhões de anos atrás, nós temos o primeiro vestígio de um homem na Terra. Se a história só estuda os homens, portanto, o primeiro vestígio de um homem pré-histórico é aproximadamente 4 milhões de anos atrás. Do primeiro vestígio de um homem, o primeiro momento que aquele macaco desceu da árvore e começou a ter manifestações corporais de um homem moderno, a gente chama isso de pré-história. O primeiro homem macaco até, ó o meu mouse aí, ó, até 4.000 antes de Cristo. Essa é uma data aproximada, pode aparecer até mesmo o 3.500 antes de Cristo nessa data que vocês estão vendo no meu mouse. O que é a pré-história, então? É o estudo de todas as sociedades pré-históricas, mas todas elas não tinham o que os europeus chamam de escrita, tá ligado? Escrita. Deixa eu passar a janelinha de imagem para vocês aqui, que eu tenho mais espaço. Aí, tudo aquilo que o europeu acha que não é escrita, ele classificou como pré-histórico. Por isso a palavrinha pré, ó, o meu mouse, pré significa antes. Até hoje, tem pessoas que não aceitam essa parte da história como um conteúdo de história. Por isso, pré-história. Hoje já temos estudos, principalmente de antropólogos,
principalmente de antropólogos, defendendo a ideia de que a pré-história também faz parte da história e que várias manifestações culturais daqueles povos são uma forma de escrita, como a arte rupestre, tá bom? Então, de 4 milhões de anos atrás, aproximadamente, até 4 mil aninhos antes de Cristo, há 6 mil anos atrás, nós tivemos a pré-história. Ela termina com a invenção da escrita. Esses historiadores europeus chegaram à conclusão de que só é história a partir da civilização que inventou uma escrita. Essa escrita foi inventada há aproximadamente 3.500 anos atrás, lá na Suméria, um reino da Mesopotâmia, certo? E a partir da escrita, a gente estuda os primeiros povinhos antigos que tinham escrita, que tinham exército e que criaram um conceito de Estado. Um Estado queria administrar as terras, queria controlar a sociedade e queria guerrear com outros povos. Essa parte da história, gente, a gente chama de Idade Antiga. Está ali no meu mouse, tá vendo? Idade Antiga, bem bonitinho, bem didático para ti. O que a gente estuda, Guilherme, na Idade Antiga? A Idade Antiga ela é dividida em duas. Está aqui em minhas mãos, ó. Ela é dividida em duas. Uma Idade Antiga oriental e uma Idade Antiga ocidental. Na Idade Antiga oriental, a gente estuda os primeiros povos que saíram da pré-história. Quais são eles, Guilherme? Os povos mesopotâmicos, o Egito Antigo, os hebreus, os fenícios e os persas. São 5 povos que a gente estuda dentro da Idade Antiga oriental. E a Idade Antiga ocidental, nós estudamos principalmente 2 grandes povos que tiveram uma civilização muito mais escrita do que uma civilização material. E quando eu digo escrita, são civilizações que nos legaram alguma herança que até hoje está nos livros, está na nossa Constituição e assim por diante, que são Grécia Antiga e Roma Antiga. Eu estou falando de democracia e do direito romano, certo? Desliga o microfone. Tá escutando? Crianças, desliga o microfone, crianças. Tem alguém com o microfone aberto, tenta desligar o meu microfonezinho. Sou eu. Uma jovenzinha aí com o microfone aberto. Conhecimentos Obrigado. Valeu. Certo? Então, de 4 mil antes de Cristo, olha o mouse do tio aqui, ó. De 4 mil antes de Cristo até 476, nós temos o estudo da Idade Antiga. Quais são os povos? Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas, e também Grécia e Roma, aqui na Idade Antiga. O último grande império da Idade Antiga é o Império Romano, do Ocidente. E o Império Romano ele vai cair em 476, a partir dos ataques dos bárbaros, dando destaque para os hunos. Claro que tem muita gente aqui que há muito tempo não está no ensino médio. Não, a colega perguntou, Guilherme, continua antes de Cristo? Não, antes de Cristo é só a Idade Antiga, certo? É só a Idade Antiga. E digo mais para vocês, a partir da Idade Antiga, tudo é depois de Cristo. Sabe por quê? Porque no final da Idade Antiga, nós temos o nascimento de Jesus Cristo. Ele nasceu no final da República Romana, foi crucificado, morto e ressuscitado no final da República e início do Império. Portanto, tudo que a gente tem depois do final da República Romana, tudo é depois do Jesus, tá bom? Perfeito? Então, olha lá, 4 mil antes de Cristo até 476, Idade Antiga. Hoje existe uma qualificação dentro da história. Só vai aparecer AC para vocês, que é antes de Cristo. Quando já passou da idade cristã, não precisa mais colocar nada, por isso que está em branco e na prova de vocês possivelmente apareça assim também. O DC não aparece mais, certo? Já é uma classificação historiográfica moderna. Já tem uns 5, 6 anos que os livros didáticos estão sendo produzidos assim. Após
a data, se é depois de Cristo, não precisa aparecer nada, como está no teu slide aqui, ó, certo? Se é antes de Cristo essa data, é aconselhado colocar o AC antes de Cristo, certo? Então, Guilherme, por que a Idade Antiga acaba? Porque o último grande império da Idade Antiga, o Império Romano, acaba ruindo. Ele cai no ano de 476 depois de Cristo. No momento que ele cai, a gente tem a invasão dos povos bárbaros dentro da Europa, nós temos o predomínio do medo, da insegurança, e a gente entra para um período historiográfico conhecido como História da Idade Média, ou simplesmente Idade das Trevas, a noite que durou 1000 anos, que é a Idade Média. Aqui a gente tem a consolidação dos reinos bárbaros, a gente vai estudar o feudalismo, estudamos as cruzadas, o renascimento comercial, o renascimento urbano e o renascimento cultural e científico. Tudo dentro da Idade Média. A Idade Média, ela acaba, tá aqui o mouse, ó, ela termina em 1453, quando a última cidade com resquícios feudais ainda existiam. O feudalismo, que a gente vai estudar daqui uns dias, tem sua última exigência como cidade na cidade de Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul, capital da Turquia. Constantinopla, digamos que é a última muralha com características feudais. Lá ainda tem feudos, lá ainda tem um senhor feudal, lá o comércio ainda é bastante fraco. Quando Constantinopla cai, ela é dominada no ano de 1453 pelos turcos otomanos, nós temos o final da Idade Média. E se nós temos o final da Idade Média, um novo período está nascendo para nós, que é a Idade Moderna. Por que a Idade Moderna? Porque é a idade do reflexo da Revolução Cultural que teve com o Renascimento Cultural Científico, as reformas religiosas, o nascimento do luteranismo, o nascimento do calvinismo, o nascimento do anglicanismo, a Igreja Católica apanhando e sendo combatida. Nós temos a Revolução Industrial, nós temos a independência dos Estados Unidos da América, nós temos as revoluções burguesas da Inglaterra, e em 1789 nós temos o grande estopim na França, que é quando a Idade Moderna entra em colapso. Por quê? Porque a partir do século XVIII, 1700, nós temos o nascimento do Iluminismo, um movimento intelectual, filosófico, econômico, que vai romper com todas as amarras do absolutismo monárquico europeu e vai derrubar o último grande rei da Europa, que é o Luís XVI, o rei da França. Ele vai ser decapitado, a esposa dele, Maria Antonieta, também será decapitada, e isso a gente chama de Revolução Francesa, a maior revolução que teve em todos os tempos na história da humanidade. Por quê? Porque ela tirou a nobreza do poder. E o que é ser nobre? Nobre é ter sangue real, descender de Sturte, descender de Calvinos, descender de Capetinhos, descender dos Valois, não do Silva, não dos Santos, dos Gonçalves Nascimento, Oliveira Pereira da Silva, certo? Esse pessoal não é nobre. Quando esse pessoal da Silva Santos tomaram o poder, lá na França, a gente deu início à Revolução Francesa. É uma grande ruptura na história da humanidade. É quando ser nobre deixa de ter alguma importância para uma sociedade e a burguesia toma o poder e a gente entra na Idade Contemporânea. A idade da Primeira e da Segunda Grande Guerra, a idade do nascimento do fascismo, do nazismo, da crise de 29, o imperialismo, a Revolução Russa, a história do Brasil a partir do Vargas, os governos militares e a nossa Guerra Fria. Portanto, pessoal, eu acabei de apresentar para vocês a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Isso aqui a gente chama de linha do tempo, certo? A nossa linha do tempo. Nós temos aí 17. Alguma dúvida quanto a essa linha do tempo? Eu sempre digo, pessoal, que o teu conhecimento é como se fosse uma casa, é como se fosse uma casinha, e você é o construtor. Mas para você construir uma casa, temos uma dúvida aqui. Perfeito, valeu, Ana. Mas para você construir uma casa,
Todo mundo sabe que você precisa de um terreno muito firme e depois de um alicerce bastante forte. Isso aqui que eu estou passando para ti é o alicerce. Essa linha do tempo é um alicerce. É para te entender que historiadores começaram a classificar a sociedade a partir de marcos historiográficos, como o surgimento de um homem, lá 4 milhões antes de Cristo, o surgimento da escrita, a queda do Império Romano, a queda de Constantinopla e a Revolução Francesa. E a gente vai entrar dentro da pré-história, vamos entrar na Idade Antiga, vamos entrar na Idade Média e etc., para a gente entender melhor cada pedaço dessa nossa casinha que a gente vai construir. Então, esse aqui é o teu alicerce. E agora imagina que a pré-história seja um dos pilares, a Idade Antiga outro pilar, a Idade Média mais um pilar, a Idade Moderna outro pilar, a Idade Contemporânea outro pilar. E entrando dentro da pré-história, a gente começa a construir as nossas vigas, que é o teu conhecimento. Depois das vigas, faltam as paredes, que a gente vai trabalhar na Idade Antiga. Depois das paredes, a gente vai revestir o cimento e colocar um piso nessa casa com a Idade Média. Com a Idade Moderna, a gente vai construir o forro, colocar o telhado nela, e na Idade Contemporânea a gente vai colocar as janelas, as portas, colocar os móveis, fechar a porta e ir para a universidade. É assim que funciona a história. Não é difícil, mas exige calma, exige cautela e também força de vontade. Sem vontade não adianta. Nunca existiu fórmula mágica para ninguém. As pessoas que passam, as pessoas que se tornam grandes professores, grandes profissionais, só elas sabem o quanto sofreram sentado numa cadeira, virando a madrugada estudando, para alguém depois dizer que foi sorte, para alguém dizer que foi arrumação da família, que foi QI, que foi indicação disso, depois daquilo. Às vezes isso também tem, mas 99% das vezes é um trabalho árduo, e esse trabalho árduo exige de todos vocês têm que fazer isso. A aprovação ela não cai. E se cair de paraquedas para ti, eu te digo, você vai sofrer muito mais lá na faculdade, muito mais mesmo, porque depois que tu entra lá, a melhor parte é que você já está lá, você já passou, mas lá as dificuldades são imensamente piores. O professor está nem aí para ti, não existe tira dúvidas depois da aula, não existe plantão, o professor na maioria das vezes nem vai te atender, porque ele também é professor dos cursos de mestrado, do curso de doutorado, às vezes ele é professor de outros cursos, e ele não tem por que atender um aluno do primeiro ou segundo semestre da graduação com dúvidas micuinhas. Ele já te trabalha como um profissional. No momento que você entra numa universidade federal ou numa universidade privada, você já está no ensino superior. E se você está no ensino superior, você tem que ser uma pessoa superior. Você tem que pensar como uma pessoa superior. É isso que um professor vai te exigir, certo? Então, eu digo sempre que a caminhada para uma universidade começa aqui. Sempre começou na escola, e a gente começa a te lapidar no cursinho, certo, pessoal? Vamos lá, então. Vamos estudar. Hoje é a noite da pré-história, o nosso primeiro conteúdo para a gente trabalhar aqui no Enem. Vamos lá. Pré-história. Primeiro ponto que a gente tem que entender é esse conceito, que até hoje eu não entendo bem ele, eu não gosto desse conceito chamado pré-história. O que é pré-história? É algo que vem antes. Por exemplo, faz a pergunta aí para mim, Guilherme, você é professor do quê? Eu sou professor de história. E qual que é o nome do conteúdo? Pré-história, ou seja, é algo que vem antes, é incongruente. Se é incongruente, eu vou te explicar essa incongruência. Quando a gente fala pré-história, eu estou falando de todas as sociedades que não têm uma escrita, segundo o padrão de escrita dos europeus, certo? A partir desse ponto, a gente vai estudar os primeiros movimentos do homem aqui na Terra, a descida do homem macaco, a adaptação dele com a savana africana, as movimentações dele no planeta Terra, e assim por diante, certo? Então, pré-história, período historiográfico, que vai desde o nascimento ou surgimento do primeiro homem macaco, aproximadamente 4 milhões de anos atrás, matei mosquito, 4 milhões de anos atrás, até o surgimento da escrita há 4.000 aninhos atrás. A pré-história é o maior período de todos aqueles 5 que eu te apresentei. E tem muita coisa para ser descoberta ainda. E a gente utiliza normalmente a arqueologia. É algo que eu vou te contar, certo? Vamos lá. A origem do homem. Existe um debate entre a ciência e a fé no que diz respeito à origem do homem. As duas principais
vertentes da discussão são o criacionismo e o evolucionismo. Bom, todos vocês já sabem que a origem do homem ela é baseada a partir de duas teorias. Uma, que muitos de vocês devem acreditar, possivelmente todos, de que existe algo superior a nós, que criou a tudo e a todos. A partir dessa teoria criacionista, defendida até hoje pelos cristãos, pelos judeus, até mesmo por correntes islâmicas e também pela Igreja Católica, um ser superior, que a gente chama de Deus ou Yahvé. Essa pessoa criou a tudo e a todos, principalmente a partir de um casal. Primeiro o Adão, da costela do Adão fez a Eva, e da Eva descendemos todos nós, certo? A partir da criação do mundo em 7 dias. Isso aí a gente tem no livro Gênesis, primeira parte da Bíblia, Bíblia dividida em Antigo Testamento, Velho Testamento e o Novo Testamento, certo? Esse é o nosso criacionismo. Eu não vou entrar no mérito do debate sobre o criacionismo, porque para a tua prova é isso que tu tem que saber, principalmente do meu ponto de vista histórico. A gente trabalha muito com ciência e tem partes da Bíblia que a gente tem que estudar, principalmente na faculdade, porque muitas fontes de informação sobre as sociedades antigas vêm da Bíblia, principalmente a sociedade hebraica. A sociedade hebraica e até mesmo os egípcios a gente estuda através do livro Hebreus na Bíblia, onde eles citam toda a jornada dos patriarcas hebreus, que a gente vai falar posteriormente. Então, o criacionismo, o que tu precisa saber, principalmente para a tua prova, é isso aqui que está no teu slide que a gente está comentando, porque o criacionismo ele ultrapassa a ciência, ele ultrapassa a experiência, ele ultrapassa a razão. É uma questão de fé, é uma questão de dogma. Você nunca vai convencer uma pessoa a acreditar em Deus, porque você não tem como provar, ao passo que você também não tem como negar a existência dele, porque é algo criado a partir de dogma, certo? No entanto, nós temos uma outra corrente também teórica que explica uma outra maneira de surgimento do homem aqui na Terra, que é o evolucionismo proposto em 1859 pelo Charles Darwin. Charles Darwin, a bordo do seu navio, o Beagle, ele vai viajar todo mundo, principalmente aqui o Brasil, ele vai para a Patagônia, ele chega no Chile, ele vai para a África, e a partir de minerais, de animais e de fósseis, tanto da África quanto do Brasil e também das Índias, ele consegue adaptar e ver uma evolução das espécies redefinidas a partir do local em que está. Ou seja, onde tem mais iluminação de sol, as pessoas já têm uma resistência maior. Onde tem menos iluminação, as pessoas têm uma pele mais clara e uma menor resistência ao sol. Os animais se adaptam às suas naturezas, por isso que o urso polar é branco, até porque se ele fosse rosa, ele seria abatido e não conseguiria abater ninguém. Ele precisa estar camuflado. Tu tens outros animais aqui no Brasil também, como cobras, como aranhas, como lagartos, que têm essa adaptação reunida junto à natureza. O Darwin, ele fez, por isso o evolucionismo, normalmente ele leva à frente em debate com o criacionismo, porque a partir dos estudos do Darwin, hoje a gente tem uma série de explicações relacionadas ao cósmico, ao suprassumo da natureza e aos animais com evidências, ou seja, já é 98% comprovado que os homens descenderam de ultramacacos, não de macaco que está na árvore, de outras espécies que também desapareceram. Mas isso é 98% comprovado. Esses outros 2% a gente chama de fé. Então, a fé do criacionista é a mesma fé do evolucionista. É um local de debate para a gente sentar, para a gente conversar. Existem várias leituras sobre o criacionismo e sobre o evolucionismo. Mas a teoria evolucionista é que a partir da seleção natural, ou seja, a adaptação do mais preparado e resistente àquele lugar, e a partir da mutação, essa espécie iria ultrapassando uma a outra. Tanto que a gente tem espécies em extinções, principalmente do gênero Homo, que é o Homo neandertal, que foi extinguido da Europa. E até hoje estuda-se como ele foi extinguido. Até saiu um estudo faz uns 15 dias de que realmente o Homo sapiens sapiens, nós outros, que surgimos há 200 mil anos atrás, teríamos eliminado os Homo sapiens neandertalenses lá na Alemanha. É um estudo quase comprovado, com fósseis de Homo sapiens e também de neandertais. Mas são estudos.
E esses estudos simplesmente provam que a adaptação em algum lugar, em algum local, realmente faz com que uma espécie seja superior à outra, certo? Então é isso aqui que tu precisa saber. O Enem não vai sair disso aqui para ti, pode ficar tranquilo, mas claro, uma leitura complementar sempre é boa. Desculpa te falar isso, mas depois da aula eu vou mandar leituras complementares, ler aquelas pessoas que desejam ler. Então, eu vou mandar leituras sobre criacionismo e sobre o evolucionismo, tá bom? Vamos adiantar o nosso slide. E aí, uma questão do Enem. Eu quero saber se vocês já estão preparados para fazer uma questão do Enem. Eu acho que sim. Vamos ler junto essa questão? Vocês estão me escutando? Vocês conseguem me ouvir? Vocês visualizam essa atividade no computador e no celular de vocês? Tudo certinho? Isso aí, perfeito, valeu. Isso aí é uma atividade do Enem, cara. E a gente está falando há menos de 15 minutos só sobre esse conteúdo e vocês vão ver como vocês já estão preparados para fazer essa questão, uma questão do Enem. Imagina você nervoso, aquele colega chato ao lado comendo Cheetos, uma pessoa mais chata ainda comendo bis, descascando um por um, uma pessoa fazendo risco na tela aí. Certo? Então, a partir desse ponto, vocês não veem que estarão preparados para fazer a prova do Enem, até modéstia à parte, vocês estão bem orientados. As relações entre explicações míticas e aí não aparece para mim essa parte do slide, porque a janelinha do slide fica bem preto em cima, então eu não consigo visualizar o que está escrito. Mas as relações entre as explicações míticas e alguma coisa da origem da espécie humana, um dos pontos fundamentais e controvertidos. Sobre tais explicações, leia as afirmativas. Vamos lá. O livro do Gênesis estabelece, sobretudo para as tradições religiosas judaico-cristãs, o mito do Éden, no qual viviam Adão, criado por Deus e feito à sua semelhança, e Eva, criada também por ele, a partir de uma costela de Adão. Desse casal descenderiam todos os homens. Os partidários dessa explicação são chamados de criacionistas. Certo ou errado? Vai fazendo na tua cabecinha aí, eu quero ver quem vai acertar essa questão. 2. O livro A Origem das Espécies, de autoria do naturalista inglês do século XIX, Charles Darwin, estabelece nas tradições modernas a consolidação de uma explicação científica sobre o aparecimento da vida e o surgimento do Homo sapiens, que seria resultado das mutações genéticas adaptativas de símios. Essa explicação ficou conhecida como evolucionista. Tranquilo, já falamos disso, não vi erro nenhum, não sei você. 3. O conhecimento histórico, baseado nas concepções científicas, demarca o aparecimento da espécie humana no período paleolítico, ou idade da pedra lascada. O conhecimento histórico, baseado nas concepções científicas, demarca o aparecimento da espécie humana no período paleolítico, ou idade da pedra lascada, ao que se segue o período neolítico, ou idade da pedra polida, e depois o período da idade dos metais, que reunidos compõem a chamada pré-história. Eu não falei da pré-história para vocês ainda, certo? Mas a pré-história é dividida em paleolítico, em neolítico e idade dos metais. Mas eu quero que vocês respondam só a 1 e a 2. Na opinião de vocês, a partir da aula de hoje, do conhecimento que você já carrega ao longo da sua vida, a alternativa 1 e a alternativa 2 estão certas ou corretas? Responde para nós, quero ver qual que é a tua opinião. Responde ligeirinho que eu já retorno.
E aí, pessoal? E aí, resolveram? Qual que é a situação? Conseguiram? Vamos ver no chat. O que que o pessoal me trouxe aqui no chat de notícias? Estão certas, também acho que estão corretas. Certas, certas. Perfeito, olha aí, ó. Isso aqui é uma questão do Enem. Isso aqui é uma questão do Enem. É só para vocês verem que não dá para colocar chifre em cabeça de cavalo. Não se coloca chifre em cabeça de cavalo. A 1 está correta, a 2 está correta. A 3 a gente nem falou e a galera já se arriscou em marcar. Porque viu que estava correta também. Quando a questão está certa, quando a questão está correta, ela te entrega a própria assertiva. Ela não coloca invenção. Mas quando uma questão ela quer errar, normalmente ela apresenta um erro ao longo da alternativa, mas é um erro visível. Ou fica entre vírgulas, ou é muita informação sobre um conteúdo. E o melhor de tudo, às vezes, eles pegam o nome de algum autor, ou o nome de um período histórico, ou de um fato histórico, e apresentam alguma informação sobre esse fato histórico. E que você vê que quando uma alternativa tem muita informação, abre o olho. O pessoal chama isso de pega-ratão, tá bom? Vamos lá, então. Perfeito, criacionismo e evolucionismo. Próxima questão. Aí que vocês precisam saber. Aqui. Esse é o nosso estudo. A pré-história é dividida em paleolítico, mesolítico e neolítico, tá bom? Essa é a divisão. Tem algumas pessoas, principalmente historiadores e arqueólogos, que dividem a história da humanidade, principalmente a história da pré-história, em só paleolítico e neolítico, idade da pedra lascada, idade da pedra polida. No entanto, tem historiadores que dividem em 3 partes. E tem outros historiadores que dividem em 4 partes: o paleolítico, o neolítico, o mesolítico e a idade dos metais. Eu vou te apresentar a minha divisão, certo? Então presta atenção. Eu divido em paleolítico, certo? Idade da pedra lascada, a gente já vai trabalhar daqui a pouco, e neolítico, idade da pedra polida. E dentro do neolítico, a idade dos metais. Por quê? Porque se a gente está trabalhando a tecnologia da pedra e a gente já está na criação de impérios no final do Neolítico, a idade dos metais ela entra só com a descoberta do cobre e do bronze, mas não altera o modo de vida daquela sociedade. Ou seja, o império, a administração, o exército, o tratamento com a terra e com os animais continuam o mesmo. Claro, aquela sociedade vai ter um melhor exército, vai ter a moeda por causa do metal, mas a gente não pode falar em uma grande diferença como tivemos do paleolítico para o neolítico, tá? Eu divido somente em paleolítico e neolítico. Se aparecer para vocês mesolítico, se aparecer para vocês idade dos metais, não tem problema, são classificações. A história não é nada concreta. Concretos são ciências exatas. A história é uma ciência humana imóvel. Todo dia estão se descobrindo novas informações. Até 100 anos atrás, Tiradentes era um grande tirano, uma pessoa perversa, e era um xingamento no Brasil você ser chamado de Tiradentes. Em 1889, Tiradentes virou um herói para o Brasil, e é nosso herói até hoje, e feriado para você que trabalha, para você que é da escola, feriado aqui no Brasil, certo? Então a história, ela é móvel, ela não é imóvel. Voltamos lá então. Evolução do homem. Esquema segundo a teoria evolucionista. De que forma a gente estuda, Guilherme? Esses são os primeiros homenzinhos que surgiram na nossa sociedade. O primeiro homem que saiu lá da árvore e veio até uma sociedade complexa que nem a nossa. Supõe-se que lá na África, estamos no continente africano, que lá na África, há aproximadamente 4 milhões de anos atrás, tivemos um extremo climático. O que é um extremo climático? É quando a gente tem uma temperatura ou muito quente ou muito fria. Nessa temperatura que foi muito quente e posteriormente muito fria, nós tivemos a destruição, principalmente das árvores, ou seja, as árvores secaram e não conseguiram germinar por causa do frio. Os macacos que moram em árvores e que se alimentam de folhas e de frutos dessas árvores tiveram que obedecer à segunda ordem.
Se a gente não tem mais comida nas árvores porque secaram, esses macacos terão que descer das árvores. Descendo das árvores, o macaco, olha a imagenzinha que você está vendo, olha o meu mouse aí. Ó. O macaco ele é quadrúpede. Numa savana que tem vegetações que variam de 1,5 m para 2,5 m, um animal pequeno e quadrúpede, ele não vai conseguir caçar a caça dele. Muito pelo contrário, ele será a caça de outros animais. É por isso que esse primeiro homem macaco que desceu da árvore, ele é obrigado a se impor, a fazer o quê? A levantar. Ele tem que levantar essa parte inferior do corpo, porque se ele ficar abaixado como um quadrúpede, animal de 4 patas, ele vai ser facilmente abatido. Isso é óbvio, é um esquema evolucionista. Para quem gosta de assistir documentários, principalmente em canal fechado, nós temos lá no NetGeo, no Animal Planet, no Discovery Channel, documentários sobre os suricatos. Suricatos são os mini ratinhos do deserto. Eles saem daqueles buraquinhos, que é a toca deles, e cada um vai para um lado, e eles são quadrúpedes. Mas quando eles saem da toca, cada um vai para um canto da saída da toca, e levanta bem a postura, os ratinhos que levantam bem a postura, e ficam olhando para ver se não vem algum invasor, uma cobra, uma onça, uma hiena, e assim por diante. Então a gente pode dizer que o primeiro ponto da evolução humana é esse homem macaco que desceu da árvore e que ele tem que se levantar. O macaco que ele não tem essa postura ereta, ele não é classificado como um homem, ele é classificado simplesmente como um macaco. Mas o primeiro homem macaco com características ainda macacas é o Australopithecus. Está aqui para ti, ó. Olha o meu mouse. Austral significa sul. Piteco significa macaco. Ou seja, o primeiro homem macaco, mas ainda com mais características macacas, é o Australopiteco. Porque o que esse Australopiteco, Guilherme, tem de diferente? Ele tem a postura ereta. Sim, o Australopiteco é esse serzinho aqui, ó. Aqui para ti, ó. Ele tem a postura ereta. É aquele macaco que come raízes, que ainda come flores, come folhas, come plantas, mas ele já tem essa postura ereta porque a própria condição selvagem da savana africana impôs a ele a postura para analisar aquilo que estava como invasor ou que seria invadido. Tá? É o Australopiteco. Após ele, nós temos o segundo homenzinho que está aqui para ti. Esse cara ainda é um homem macaco com mais características macacas do que características hominídeas, que é o Homo habilis. Olha só. Homo, homem. Habilis, habilidade. Esse cara, ele já tinha o bipedalismo, ou seja, ele já sabia caminhar em 2 pés, ele já tinha uma postura elevada, e ele ainda sabia manejar ferramentas, porque junto a fósseis de corpos dele, de aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, encontraram-se ferramentas, como ponta de flecha, como lanças, como pequenas adagas, sempre feitas ou de osso, ou de pedra, ou de madeira. Esse cara é o Homo habilis e recebeu esse nome por ter habilidade com as pedras, coisa que o Australopithecus não tinha. O terceiro homem, que é esse aqui, ó, esse aqui já tem características mais de homem do que de macaco, é o Homo erectus. Homo, homem. Erectus, ereto. Ereção, reto. Ou seja, é um homem que ele já tem uma ereção praticamente completa da coluna, ele já caminha bem, ele tem o manuseio das ferramentas, já tem um bom olhar para a caça, tanto que é esse cara que vai ter o domínio e a utilização do fogo. E eu vou pedir para te anotar algumas coisinhas, mas eu vou responder a pergunta do colega antes aqui. Vamos ver. Pessoal, tem uma pergunta aqui de uma colega. Professor, ocorreu um imprevisto. A colega vai sair. Não tem problema, colega, certo? Pode sair, essas aulas ficarão salvas, certo? Após a aula, eu já vou salvar elas, eu mando para o curso e o curso vai publicar numa nuvem, em algum grupo para vocês, para todos os acessos, para vocês assistir a hora que desejarem, tá bom? Não tem problema, essa aula pode ser revista quantas vezes vocês desejarem, tá bom? Merece, boa noite, te cuida.
Então, esse Homo erectus, de imediato, eu já solicito que tu puxe uma flechinha aqui, ó. Eu vou chegar lá para ti, já estou chegando, tá? Eu quero que tu puxe uma flechinha aqui no Homo erectus. Puxa uma flechinha e escreve aqui no Homo erectus, primeiro homem a sair do continente africano. Porque como ele tem o bipedalismo bem desenvolvido e ele já tem o domínio do fogo, ele já pode enfrentar outras criaturas e ele já pode desbravar novos rumos, principalmente atrás de alimentação. O Homo erectus, então, é o primeiro homem a sair da África. É ele que vai chegar na Europa. Tá? O Homo erectus. Domínio e utilização do fogo. Pessoal, se o Enem solicitar para vocês alguma questão relativa ao fogo, o fogo foi a maior, não é descoberta, mas a maior invenção, e não é uma invenção nova, mas uma maior invenção do ponto de vista do homem e da sociedade humana, da história da humanidade. Por quê? Porque o homem, até o fogo, ele não tinha segurança, ele não tinha como cozinhar o alimento, então a carne era crua, a raiz era cru, tudo aquilo que ele se alimentava era de modo natural e in natura. Então o corpo acabou se adaptando àquilo que ele se alimentava. E o fogo, quando vinha normalmente de raios, mas quando cai um raio significa que tem chuva. Então ele tinha esse fogo às vezes, mas ele não tinha o domínio. O que é o domínio? É a manutenção do fogo. Ele não tinha como manter aquele fogo aceso por 15, 30, 40 dias, porque não tinha um combustível fóssil, que a gente vai falar disso daqui a pouco. Tá? Mas o Homo erectus é essa primeira pessoa a ter o domínio e utilização do fogo. Eu vou contar uma história para vocês. Reza a lenda que esse domínio do fogo ele surgiu principalmente entre os Homo erectus, quando um dos homens das tribos se machucavam, eles pegavam, sabe aquela gosminha que sai da casca do pinheiro, que sai da casca do psigueiro? Aquela gosminha, como se fosse um fungo, eles pegavam aquela gosminha e outros fungos das cascas de árvore, botavam em algum repartimento e batiam naquele compartimento até virar uma pasta. Essa pasta era colocada na ferida até cicatrizar e não inflamar. Certa vez tinha algum Cleiton doido da vida que pegou um pedacinho de pau, passou nessa pasta e colocou no fogo. E pegou fogo naquela madeira. Só que ele tentava apagar chacoalhando e não apagava. Esse cara estava descobrindo o primeiro combustível fóssil natural da história da humanidade. E a partir dali o homem já tinha o domínio do fogo. Por quê? Porque ele tinha o combustível para manter aquele fogo numa chuva, numa tempestade, numa enchente, para atravessar um rio. Você coloca dentro de uma canoazinha de madeira ou de palha e você tem o combustível fóssil ali guardadinho, certo? Então, é a partir dessa teoria que supõe-se o domínio do fogo. Abaixo do Erectus, já que ele foi para a Europa, nós temos o Neandertal. O Neandertal é o primeiro homem europeu, certo? Neander é uma região sul da Alemanha, por isso Homo de Neandertal. Esse cara já tinha, além da utilização da fala, claro, não é uma fala que nem a gente está conversando aqui. É uma fala tipo o pessoal ali da Bossoroca. Tá? É uma fala muito mais em gestos do que uma fala que a gente conversa uniformemente com outras pessoas. E é ele também que deixa registros de pinturas rupestres. E eu quero que tu puxe mais uma flechinha aqui no Neandertal, puxa aqui no Neandertal, e escreve espiritualidade. Não tem nada a ver com Chico Xavier, mas puxa uma flechinha aqui, ó, Homo de Neandertal, onde está meu mouse, e escreve aí, ó, espiritualidade. Fizeram isso? Tudo ok? O que é uma pintura rupestre? Pintura rupestre é isso aqui, pessoal. Ó. Eu trouxe uma imagem para vocês. Olha só. Isso aqui é uma pintura rupestre. E isso aqui, lá onde está meu mouse, ó. Isso aqui também é uma pintura rupestre. Só que a prova não vai te pedir o que é uma pintura rupestre, e sim o significado de uma pintura rupestre. E o grande significado de uma pintura rupestre, para nós historiadores,
ainda é um grande enigma, mas a gente trabalha com duas frentes. Primeiro, na verdade, duas frentes oficiais e uma bastante popularizada. A primeira frente oficial de estudo é o desenho em uma parede daquilo que a tribo desejava caçar. Ou seja, a gente deseja caçar um mamute, vai lá e desenha aquela mamute numa rocha, e como se fosse um ato de espiritualidade, iriam caçar o mamute. Caçaram um mamute, mataram um mamute, em homenagem ao mamute, aí a segunda frente, desenha aquele mamute como se ao comer a carne, estaria também se alimentando da alma e do espírito e da força daquele mamute, agradecendo a alguém ou algo superior, ou até mesmo ao animal, a alimentação e a sobrevivência daquela tribo por mais 4, por mais 6 meses. E existe uma terceira frente, que é um pouco mais popularizada, que é o simples fato de não ter o que fazer, eu vou riscar numa pedra, eu vou desenhar um bicho, vou desenhar uma tribo, vou desenhar eu. Normalmente, pintura rupestre, ela aparece nas provas do Enem relacionado ou à caça ou à procriação, a ideia da fertilidade, sempre que, tanto que tem homens que estão com uma espécie de bebê levantando numa pedra, ou estão com crianças, ou estão em relação sexual, ou são animais que eles estão caçando. Então, normalmente relacionado à caça e à relação sexual, à fertilidade e manutenção de uma tribo. E o Homo de Neandertal, que eu pedi para te copiar, espiritualidade. Por que espiritualidade? Depois eu vou mandar um videozinho massa para vocês. Supõe-se que a espiritualidade ela tenha sido desenvolvida pelo Neandertal porque acharam um fóssil no sul da Alemanha, e junto desse fóssil do Homo de Neandertal, 300 mil anos atrás, tinha adornos. E o que é adorno, Guilherme? É como se fosse um enfeite que alguém colocou dentro do corpo da pessoa, junto ao corpo, para ele morrer. Ou seja, desenterraram, ele estava com um colarzinho, e nesse colarzinho tinha uma espécie de alicate. Ao lado dele tinha agulha de osso, tinha flores e tinha outras ferramentas também. Ou seja, o que faz de uma pessoa colocar outras coisas num caixão ou no corpo de uma pessoa para ela morrer? Se ela vai morrer, vai estar enterrada ali, por que você vai colocar alguma ferramenta para ela? Por que você vai dar flores para ela se ela já está morta? Significa que você tem uma crença ou uma pseudo-crença em algo pós-morte. Por isso a espiritualidade. Porque diabos você vai deixar uma pequena adaga junto com o corpo de uma pessoa que já morreu. É por isso que estuda-se a espiritualidade do Homo de Neandertal. Certo, pessoal? E a partir de 200 mil anos atrás, surgiu nós, os Homo sapiens sapiens. Homo, homem. Ó meu mouse. Homo, homem. Sapiens, aquele que sabe. Sapiência é sabedoria. Ou seja, diferente de todos os outros homens, teoricamente, nós homens temos o atributo da razão. A gente tem uma mera formação de que sabemos do que estamos fazendo, sabemos o que estamos falando e temos noção das consequências que a vida está nos impondo. Claro que às vezes a gente erra, a gente está livre ao livre-arbítrio e a gente está de frente a todas as consequências e causas da vida. Mas nós sabemos, principalmente, de onde viemos, para onde vamos, e se não sabemos, a gente faz a pergunta por quê. Coisa que os animais não fazem. O que nos diferencia dos demais homens pré-históricos e também dos animais hoje é a razão. É a ideia do perguntar por quê, o que, para onde eu vou. É por isso que nós somos Homo sapiens sapiens. A gente desenvolve a agricultura, a gente desenvolve a pecuária, a gente vai desenvolver o Estado, nós desenvolvemos o exército, nós desenvolvemos uma sociedade complexa, nós entramos numa sociedade de autodestruição. O homem surgiu, o homem começou a competir pela terra, o homem começou a competir pelos animais, os exércitos começaram a se enfrentar, começou a surgir os nacionalismos, as superioridades divinas, e o mundo entrou em colapso, um colapso que a gente vive até hoje, certo? Então, essa aqui é a nossa evolução do homem do ponto de vista material, do ponto de vista humano, certo? Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo de Neandertal, Homo sapiens. Claro, existem tantas outras ramificações.
o Homo robustus, o Australopithecus afarensis, mas todos eles acabam se enquadrando dentro dessas 5 classificações, certo? Vamos embora. 5 passos da evolução humana. A gente só pode falar, gente, que o Homo ele é sapiens, que ele é Neandertal, que ele é habilis, que ele é erectus, se apresentar um desses 5, dessas 5 características. Se apresentar 5, é nós. Se não apresentar nenhuma dessas 5 aqui, ele não entra dentro da evolução humana. Ele é um macaco, ou um chimpanzé, ou qualquer outra ramificação da evolução humana. Mas, por hora, todos esses exemplos que eu passei para ti aqui, ó, todos eles apresentam ou 3 características, ou 2 características, ou 4 características, ou todas. Mas tem que ter todas essas características para eu chamar de homem, certo? Primeira característica, o andar ereto. A pessoa tem que ter a ereção da coluna. Para quê? Para que ela olhe aquilo que está ao seu redor e que também para que ela mantenha a sua postura e seu crescimento. Deixa eu falar para vocês verem como o andar ereto ele é uma evolução e que está no teu corpo até hoje. Quem aí não tem uma vizinha, não tem uma avó, que não tem uma bisa de 80 anos, de 85, de 90, 95 anos e que necessita da ajuda da bengala porque ela nasceu, olha a imagem do feto, o feto não é curvadinho e aí vai crescendo, cresce, caminha, chega nos 60 anos, começa a baixar, começa a voltar, não volta à posição de feto, aquele senhorzinho com 90 anos que precisa da bengala, tira a bengala para te ver dele. Ou seja, a coluna já está encurvada de novo. Segundo os cientistas, isso é uma comprovação, que a evolução do homem ainda não está complexa, ou seja, o nosso andar ereto, ele evolui até uma certa parte. Depois de algum tempo de idade, a nossa coluna não aguenta mais essa pressão. Por quê? Porque existe uma herança genética, porque a tua coluna é curvada, como os cachorros, como os cavalos e até mesmo como os macacos, certo? Segundo ponto, bipedalismo, o caminhar em 2 pés. A gente desenvolveu 5 dedos, nós temos uma maior estrutura óssea do corpo, principalmente do joelho e do quadril, que faz a pessoa andar de modo bipedal, que faz correr, que faz caminhar, abandonando a ideia quadrúpede de ser. Terceiro ponto, o polegar opositor. Esse também é um grande passo da história da humanidade. Já de imediato, eu quero que tu pegue o teu caderno, pega uma caneta também, tu vai anotar o nome de um filme que tu vais assistir, que é o filme A Guerra do Fogo, ou seja, a guerra daquelas civilizações pré-históricas pelo fogo. E eu vou te citar uma parte desse filme. Esse filme ele mostra, tá lá um homem macaco, aproximadamente um Homo habilis, e ele está perto de uma carcaça de mamute. E ele pega um desses ossos da costela de um mamute, 1,5 metro de osso, ele pega e começa a bater nos outros ossos. Bem doido, não tinha o que fazer, eu vou quebrar esses ossos aqui. E ele começa a bater. Batendo, ele vê que os outros ossos estão quebrando. Nesse exato momento, ele nota que aquele osso é uma extensão do braço dele e que ele pode bater em outras coisas, bater em outras pessoas e não se machucar tanto, não sentir tanto reflexo da batida. Nesse exato momento que você descobre uma ferramenta a partir de um osso, você está evoluindo. A Guerra do Fogo ele mostra isso, que pegando um pedaço de osso, podendo se defender e atacar sem usar a mão, sem danificar o teu corpo, você está evoluindo. Mas para agarrar aquele osso, você precisa do polegar opositor. Para agarrar aquele osso, para fazer ferramentas. Por isso que você está evoluindo. Claro, você pegar um pedaço de pau, sair por São Luís Gonzaga, batendo nas pessoas, chegar em casa dizendo, mãe, estou evoluindo, mãe, estou evoluindo. Não, aí não vai dar certo, você vai preso. Hoje essa evolução já está completada. Naquela época ainda não tinha sido completada a evolução, certo? Então, o terceiro tópico, o polegar opositor. Vamos ver aqui. A gente já vai falar, Thaís. Não posso falar o nome de vocês. O homem saiu da África e acabou chegando à Ásia, na Europa, o prof diz na Alemanha. Pessoal, o homem sai da África e da África ele chega até a Europa. Eu já vou mostrar isso para vocês, tá? Já tem uma imagem.
Chegando na Europa, a gente tem o renascimento desse homem neandertal, a estabilidade dele ali, e esse Erectus ele vai para a Ásia, ele vai para a Indonésia, ele vai para a Austrália, e aí inicia o debate que até hoje permanece. De que forma ele veio para a América? Ou ele já está aqui na América, a gente já vai falar disso, certo? Quarto ponto da evolução humana, o olhar focalizante. O olhar focalizante, ele facilita principalmente para a caça. Os animais não conseguem focar em um único ponto como você. Você pode mirar, por exemplo, o centro dessa tela e imaginar um ponto vermelho. Você pode olhar para a tua câmera e imaginar esse pontinho que está aceso. Você pode pintar uma roda na parede e ficar olhando para aquela roda. Os animais não têm esse olhar focalizante. O homem vai ter que desenvolver esse olhar focalizante, principalmente para a caça, e vai ser desenvolvido. Tanto que a caça era relegada aos homens, e principalmente a produção agrícola, a casa e as crianças era reflexo da mulher. Isso que eu vou te falar para ti é realmente cientificamente comprovado. O homem, como ele está destinado à caça, ele vai ter um olhar muito mais focalizante e linear. É por isso que quando vocês pedem para o homem distrair a visão, ele não consegue distrair a visão, ele está com o olhar focado em uma coisa só. A gente não consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. As mulheres, como tinham que cuidar da produção agrícola, cuidar da casa e cuidar das crianças, elas tinham uma visão muito mais ampla das coisas e da sociedade. E é uma herança até hoje, isso é comprovado, principalmente por parte das mulheres. Hoje, se está 3 homens ali no centro de São Luís Gonzaga e passa uma pessoa atraente do outro lado da rua, um dos homens cutuca ele e fala, olha lá que coisa bonita. Ele não consegue olhar calmamente, ele faz isso um pouquinho. Ele dá um soco no pescoço para tentar analisar, porque ele não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Uma mulher, ela já chega em casa, ela já sente um perfume diferente, ela já vê uma coisa desorganizada em cima da mesa, ela consegue ver uma sujeira numa cortina a 3.000 metros de distância dela, ela sabe falar se o cabelo da fulana está oleoso ou não, se é uma progressiva ou se não é, se é natural ou se não é, se aquela bolsa é falsificada ou não. E isso é provado, as mulheres têm uma visão mais ampla da sociedade do que os homens, certo? Isso é uma herança do olhar focalizante. E por último, a linguagem. A linguagem é uma forma de comunicação que vai nos ajudar no progresso, principalmente em relação ao comércio com outras sociedades. Não só com a nossa comunidade, mas principalmente com o comércio e outras sociedades. Esses são os 5 pontos da evolução humana. O andar ereto, o bipedalismo, o polegar opositor, o olhar focalizante e a linguagem, certo? Tá anotado? Vamos seguir. Aí, ó, a expansão humana. Eu não vou falar ainda da pré-história das Américas, mas supõe-se, olha só aqui, ó, a saída desse homem da Europa aproximadamente 150 mil anos atrás. Aqui está o Homo de Neandertal, e aqui, ó, na flechinha, o Neandertal está vindo para a Índia, está vindo para a China, entrou no Oceano Índico, veio para a Oceania e também veio para o Estreito de Bering, aqui. Aqui vem uma grande discussão, certo? Guilherme, a população da América, principalmente os ameríndios, do Canadá até a Terra do Fogo, eles vieram por aqui mesmo? Essa é a teoria mais comprovada, tanto que os indígenas brasileiros e tudo aquilo que a gente encontrou aqui na América datam de aproximadamente 12 mil anos, 15 mil anos. Então, a teoria de Bering, que é essa aqui, ó, isso aqui se chama Estreito de Bering, eles vieram por aqui num período de ultraglaciação, ou seja, aqui estava tudo congelado, e eles desceram o mapa e vieram procurar terras mais quentes aqui no tropicalismo. Essa é uma teoria de Bering. Existe outra teoria de que eles vieram, cadê meu mouse? Daqui até aqui, ó, ou de embarcações ou a nados. Essa é uma teoria em que causa bastante riso nos profissionais, mas ainda é uma teoria. E tem uma terceira teoria, de que realmente essa civilização surgiu aqui na América, já que surgiu na África, poderia ter surgido aqui também. Tanto que tem uma arqueóloga, quem sabe a maior arqueóloga brasileira, a Niede Guidon, tema constante nas provas do Enem, que ela conseguiu
encontrar vestígios aqui no Maranhão de alguns vestígios humanos de 40 mil anos, mas são vestígios de fogueira. E ela excluiu a ideia de que o fogo também pode vir do raio. Então, como ela trabalhou com o fogo como algo humano, e tinha 40 mil anos esse fogo, ela realmente achava, ela faleceu, ela realmente acha que os homens chegaram ou surgiram aqui no Maranhão há 40 mil anos atrás, por causa do fogo. Mas o fogo, como nós todos sabemos, nem sempre ele é uma ação antrópica. Às vezes, é uma ação da natureza. E há 5 anos atrás, aqui no Chile, encontraram-se vestígios humanos de 20 mil anos atrás. Aí tu olha lá em cima, ó. Se há 15 mil anos atrás eles passaram no Estreito de Bering, como que aqui vai ter algum vestígio de 20 mil anos? Aí dá uma forte tenacidade a versão de que eles vieram pelo Oceano Pacífico ou de que algo tenha surgido mesmo na América. Eu vou mandar leituras complementares para vocês se aprofundarem nesses temas, mas, de qualquer forma, eu estou apenas introduzindo o conhecimento da expansão humana e, principalmente, a gente fica com essa informação aqui. Bom, vamos lá, então. Olha essa divisão. Paleolítico. O que é paleolítico? Paleolítico, meu amigo, paleo significa antigo. E lítico vem de lítio, lá da tabela periódica, pedra. Portanto, eu quero que tu escreva, puxa uma flechinha aqui no paleolítico, tá aqui o mouse, ó, escreva aí, ó, pedra antiga. Pedra antiga. Paleolítico significa pedra antiga. Traduzindo para a história, idade da pedra lascada. Ou seja, é aquela maneira rústica desse homem tratar essa pedra. Então ele pegava uma pedra, ele precisava matar um animal, ele precisava cortar alguma raiz, ele precisava cortar um pedaço de pau para cravar no chão e colocar alguma casca de laranjeira, uma casca de palmeira para ele se proteger da chuva, se proteger da noite dos animais. Normalmente pegava uma pedra, batia uma pedra na outra, formava aquele gume, com aquele gume ele ia cortar madeira, ia cortar um animal, ia cortar uma planta. Ou seja, esse cara não tem uma tecnologia para uma grande produção agrícola, ele não tem uma tecnologia para caçar animais e para criar animais. Por isso que dentro da idade da pedra lascada, a gente trabalha com a coleta, com a caça e com a pesca. Ele está coletando aquilo que a natureza está oferecendo para ele, porque ele não sabe plantar. Ele está caçando aquilo que ele encontra na sua frente e pescando quando encontra algum recurso fluvial, certo? Por isso, coleta, caça e pesca. Nomadismo. Nomadismo significa sem fixação. Se esse cara não sabe plantar, se esse cara não sabe criar animais, ele está vagando por onde a natureza está oferecendo esse animal, esse vegetal para ti. Está me entendendo? Por exemplo, essa tribo está girando pela África, chegou no local X, chegou lá na Bossoroca. Chegou na Bossoroca, o Bossoroca estava oferecendo árvores frutíferas, plantação totalmente extrativista de algum vegetal e alguns animais. No momento que as tribos conseguiram destruir com as plantações, mataram todos os animais que podiam matar, terminaram com as árvores frutíferas e o único recurso fluvial que tinha ali secou, eles não têm mais o que fazer ali, porque eles não sabem procriar, eles não sabem criar, eles não sabem construir e desenvolver, certo? Então eles saem da Bossoroca e vão para São Luís Gonzaga. Chegam em São Luís Gonzaga, tem mais animais, tem mais recursos naturais e também tem o eixo fluvial. Enquanto o eixo fluvial, os animais e a natureza estiverem oferecendo recurso para eles, eles estarão ali. No momento que terminar, eles saem dali, certo? Então, coleta, caça e pesca, o nomadismo, abrigos provisórios, instrumentos de pedras, ossos e até mesmo de madeira. Os bandos, obviamente, são poucos numerosos, porque o oferecimento de alimento e de caça não é muito, ainda mais para os recursos que eles disponibilizavam. E a gente tem até hoje uma herança desses homens paleolíticos, porque imagine, comer carne crua e principalmente raízes cruas. Faz uma experiência. Depois da aula, e pede para tua mãe um pedaço de mandioca crua e te atraca a mascar ela. Mas come mandioca crua todo dia para te ver como é que fica teu sistema digestivo. Tem que ter um estômago muito maior, tu tens que ter um sistema digestivo maior, porque não tem como digerir
todas as refeições, principalmente em estado bruto. É por isso que tu tem que ter um corpo mais avantajado nas laterais. E os teus órgãos digestivos também serão maiores. Um exemplo dessa evolução é que a partir do descobrimento do fogo, o homem começou a comer uma carne mais macia, as raízes estão cozidas, as frutas, vegetais e verduras estão cozidas, o que diminui o tamanho do produto, fazendo que aquele grande intestino não precise ser tão grande assim. Se ele está diminuindo, pedaços dele estão ficando pelo caminho e o nosso corpo hoje moderno está rejeitando. Quem nunca não teve que fazer uma cirurgia de apêndice? Qual que é a função da apendicite no teu corpo? Nenhuma. Nada mais é que um vestígio da nossa evolução. Imagina você comer carne crua e você comer raiz crua todo dia. Você não precisa desses dentes molares de mastigação. Você precisa aqui, ó, dos dentes de incisão. Você crava, quebra, dá 4 ou 5 mastigadas e engole. Porque quanto maior o tamanho aqui no seu estômago, maior o tempo de digestão e mais tempo que você vai ficar saciado. Até porque tu não sabe o dia de amanhã para te se alimentar, como os animais fazem até hoje. Hoje a gente tem o desenvolvimento da agricultura e tu sabe que amanhã tu pode ter comida se você colher. E se você planta, a semana que vem, daqui 3, 4 meses, você vai ter alimento. Como eles não plantavam, todo dia era um novo dia para se alimentar. Por exemplo, para quem tem gato em casa, quantas vezes o teu gato não apareceu aí com um passarinho na tua frente? Para quem tem gato, você sabe, eles matam um passarinho e a maioria das vezes não comem. Por quê? Porque é o próprio instinto dele de ter que matar. Só que como ele não come, ele mata. Como se fosse um presente para ti. Eu já vou te contar essa história. Tem um documentário legal no Discovery Channel que relaciona o desenvolvimento da domesticação dos animais, que eu também preciso te falar. Mas eu estava falando dos dentes, e é por isso que ao passo que os nossos alimentos vêm mais cozidinho, ele vem mais moído, que a mandioca, que a batata já não danifica a nossa arcada dentária, e que nós não precisamos mais de fazer aquela incisão na comida, a gente precisa o quê? Vai cortar com a faca, tu coloca na boca, tu não precisa fazer incisão de quebrar a comida, você só mastiga. Então, esses dentes que a gente chama de caninos, nós não precisamos mais deles. Tanto que as crianças mais novas já nascem com esses dentes achatadinhos. Só que o resultado da evolução é que os nossos dentes eram todos lisos e achatados. Então, esses daqui para trás começaram a engrossar e mandar mais para trás da arcada dentária os outros dentes. Ou seja, esse canino ele está achatando e engrossando. O posterior dele está mais grosso e depois nós já temos dentes de mastigação, que são os molares. Resultado, sobrou um dente em cada lado da tua boca que não está servindo para nada. Reflexo da evolução, que é o dente ciso, essa porcaria que não serve para porcaria nenhuma e que tu tem que tirar. Certo? É um reflexo da tua evolução devido a uma alimentação mais cozida e mais macia. Esse mesolítico nada mais é que a transição do paleolítico para o neolítico, porque em algum momento da história da humanidade, esse homem parou, sentou com a sua tribo e falou, gente, se a gente ficar circulando que nem doido, atrás de comida, atrás de água, e principalmente atrás de animais, vai chegar um ponto que a gente corre o risco de perder mais integrantes da nossa tribo, cair dentro de um deserto e morrermos todos. Que tal a gente ficar aqui? Tem um recurso de água, tem uma lavourinha que a gente pode desenvolver. Que tal a gente ficar aqui? É aí que a gente entra no neolítico. Essas tribos nômades não querem mais circular. Querem se fixar em algum lugar. E é aí que a gente entra no neolítico, a idade da pedra polida. Pega aqui, ó, neolítico. Ó, neo significa novo. Lítico vem de lítio, novamente, pedra. Se o paleolítico é a pedra antiga, o neolítico é a pedra nova. E que pedra nova? É a idade da pedra polida. Ou seja, ao invés de tu pegar uma pedra, você precisa, por exemplo, tirar o couro de um animal. Você matou um boi, você vai tirar o couro para fazer de revestimento para a tua moradia, ou até mesmo de revestimento para o teu corpo, da tua família, numa tribo. Mas você precisa tirar o couro desse boi. Digamos que você pegou uma pedra, você está na idade da pedra lascada,
Quebrou essa pedra, a pedra lascada, você está tirando calmamente aquele couro, mas aí acabou o fio. O que que faz quando o gume daquela pedra não corta mais? Ele não tinha como afiar, porque ele não tinha esse raciocínio lógico ainda. É por isso que ele vai novamente pegar uma pedra, outra pedra e começar a lascar. Corre o risco de lascar o dedo, corre o risco das pedras se quebrarem, ter que catar mais pedra, corre o risco de cortar e quebrar um dedo, enfim. No momento que ele chega à conclusão que existem pedras melhores e existem pedras piores, ele pode pegar essa pedra e depois que tirar o gume, esfregar essa pedra em uma superfície mais forte. E com isso ele vai ter um gume novo. O gaúcho chama isso de afiar. A idade da pedra polida é um desenvolvimento de ferramentas em que o homem não precisa catar mais de 7, 9, 12 pedras para fazer uma atividade. Com uma pedra resistente e outra também resistente, mas de menor resistência que a primeira, ele consegue estar afiando sempre essa ferramenta, deixando ele com desenvolvimento nas guerras, com desenvolvimento na caça, com desenvolvimento na atividade agropastoril, até na construção das suas casas, das suas moradias. É por isso que a gente sai da idade da pedra lascada e entra na idade da pedra polida. Quando a gente abandona a coleta, caça e a pesca, claro, coleta, caça e pesca, elas são praticadas até hoje. Mas como necessidade de uma sociedade, a gente sai da horticultura, que é essa criação de várias coisas na idade da pedra lascada, para uma agricultura. Cultura, cultivo. Agri, campo. Ou seja, o cultivo em grande escala. Ou seja, se essa tribo não quer mais ficar girando da Bossuraca para São Luís, de São Luís para Santo Ângelo, de Santo Ângelo para Ijuí, de Ijuí para Passo Fundo, esse pessoal quer ficar sedentarizado ali em São Luís. Eu quero ficar aqui, mas para ficar aqui eu não posso ir atrás de comida, eu tenho que fazer nascer essa comida. Isso é agricultura. Supõe-se que quem descobriu a agricultura foi uma mulher, porque eram elas, como eu te falei, que tinham o desenvolvimento da atividade de produção de alimentos e também de cuidar da casa e das crianças. Essa mulher, a história chama de Eva da Agricultura, a famosa Eva da Agricultura. Reza a lenda que ela estava analisando o movimento dos pássaros. Um desses pássaros estava alimentando filhotinhos, então eles iam até árvores frutíferas, pegavam algumas coisas nessas árvores frutíferas e traziam para os seus ninhos. E nesse caminho, ao longo dos dias, começou a nascer pequenos raminhos na terra. E ela levou ao significado de que alguma coisa que aquele pássaro estava tirando daquelas plantas estava caindo do bico e ficava nesse caminho. Ela vai até essas plantas, começa a tirar folhas, às vezes tirou fruto, às vezes tirou um pedaço do caule, até que acertou a semente. Começou a tirar semente, enterrava no chão, aguava e depois de alguns dias nascia uma bela árvore. É aí que inicia a agricultura, principalmente do arroz, principalmente da cevada e do trigo, certo? A gente vai chamar isso de agricultura. E o homem também estava cansado de todo dia ter que caçar. Todo dia ter que ir atrás de um gremista, que é veado. Veado é sinônimo, veado, esse animal, enfim. De ir atrás de um alce, de ir atrás de uma hiena, de ir atrás de um gnu, enfim, de uma avestruz. É por isso que ele vai iniciar uma nova criação. Mas antes ele precisa de um aliado. Qual que é o maior animal da caça na sociedade antiga? O lobo. Os lobos têm o melhor domínio e o conhecimento da caça. Sabe como que vai rolar essa ideia de domesticação dos animais e das plantas? Uma planta você domestica, sabendo o quanto de água ela precisa, sabendo que o arroz tem que ser na água e o trigo não, sabendo que a cevada tem que ser em tal estação e o feijão em outra estação. Isso é domesticação. Domesticação é conhecimento, é domínio. E os animais? Como é que a gente domestica um animal? Porque o domínio dele é você ter a criação dele. Não adianta você bater e domesticar, ter o domínio dele. Isso aí é adestramento. Não confunda adestramento com domesticação. Domesticação é você ter o domínio da espécie. Você ter vários e saber que eles procriam em tal tempo. Tudo vai começar quando uma tribo, a gente não sabe quando nem onde, mas foi no Neolítico, essa tribo começou a tirar pequenos pedaços de carne perto de uma mata onde tinha lobo. Esses lobos começaram a se alimentar dessa carne. Um mês depois,
Esse cara já não estava tirando a carne próximo da mata, ele começou a tirar a 1 quilômetro da mata. Um mês depois, ele estava tirando a 500 metros da mata. Um mês depois, os lobos já estavam perto da tribo, estavam sendo alimentados todos os dias no mesmo horário. Por quê? Porque esse homem sabia que se o lobo não precisa mais caçar, ele vai ter uma alimentação aqui. O lobo se reproduziu e o filhotinho nunca caçou, nunca precisou matar para comer, porque todo dia a tribo estava alimentando. Certo dia, os lobinhos que estavam nascendo já vinham se alimentar na mão desse homem, porque esse homem estava alimentando essa tribo, essa matilha de lobo. É aí que ele vai colocar uma corda no pescoço do lobo, vão deixar esses lobos perto da tribo, serão alimentados todo dia. E na hora da caça, eles vão soltar esses lobos, eles vão junto para a caça, eles vão junto para a floresta, e quem vai matar é o lobo. O lobo mata, mas o lobo não come. O lobo mostra onde está a presa, o lobo vai lá e mata essa presa, o homem vai lá, carneia e pega a carne para ele. Por quê? Porque ao retornarem para a tribo, o lobo já sabe que ele tem uma hora para ele comer, uma hora para se alimentar, uma hora para dormir. Isso a gente chama de domesticação dos animais e das plantas. O husky siberiano é um exemplo nítido de que foi domesticado. Quanto aos animais, eu estava falando da caça, principalmente do gato, o gato ele vai se desenvolver por causa disso. Por exemplo, documentário do Animal Planet. Você tem lá uma zebra. A zebra está correndo. Pensa no tigre. Qual que é a primeira parte do corpo da zebra que um tigre pega? O tigre, a onça, a leoa, eles vão sempre onde? No pescoço. Eles vão pegar na zanca, eles vão pegar no pescoço, vão pegar na cabeça. Mataram a zebra. Mas tu já viu eles comendo o pescoço de uma zebra? Você já viu eles comendo as melhores partes de uma zebra? Que é a parte inferior, que a gente chama de paleta, o quarto, a parte superior, a perna, não. São as melhores partes de um bicho. Não, você vê o leão, você vê a leoa, você vê o tigre, até aqui no Brasil a onça, comendo o quê? A buchada. Por quê? Porque eles não têm os dentes de mastigação, eles têm os dentes de incisão. Dessa forma, eles abrem, vamos falar no vocabulário chucro, a barriga do boi, a buchada, eles vão comer as vísceras, eles vão comer as tripas, é aquilo que eles comem. No mínimo uma carnezinha muito macia, só mastigo e largo, porque eles não sabem mastigar, eles sabem incendiar e engolem aquilo semi-cru, para durar bastante tempo no corpo, até porque eles não sabem quando vão se alimentar novamente. Sobrou a carne. Sabe quem come carne? É hiena. Hiena come carne. A hiena vai comer a carne. Sobrou o que? A carniça. Pô, aí já veio o urubu, já veio o sorro, foi lá, comeu a carniça. Sobrou o que? Sobrou o osso. O homem vai descobrir que os ossos mais grossos dos animais, da zebra, do elefante, do mamute, do guinu, tem um líquido dentro. Esse líquido ele descobre de tanto bater um osso no outro para fazer uma ferramenta. E ele descobre que aquela é a única forma de proteína que os outros animais ainda não descobriram. Esse líquido, a medula, a gente vai chamar de tutano. Hoje já existe um estudo comprovado que o desenvolvimento da inteligência e o desenvolvimento cerebral dos homens, ele é uma herança do consumo pré-histórico do tutano. Pede para o teu pai comprar um osso de paleta no açougue, cozinha na panela, depois tu pega o teu prato, assopra aquele osso cozido, parece um ranho, né? um colherão de ranho, mistura com arroz, aí fica um arrozinho com ranho, é bem gostoso. Mas é o tutano, e é o único material proteico, tirando a carne, nesse momento da história, que o homem pode se alimentar e que não precisa caçar. É só ele ir até uma arcada de um mamute, a arcada de uma zebra e assim por diante. É nesse momento de agricultura, de desenvolvimento cerebral e humano, de domesticação dos animais e das plantas, que o homem não precisa mais viajar. Ele não é mais um nômade. Ele não precisa ir para Bossoroca, de Bossoroca para São Luís, de São Luís para Santa Rosa, não. Agora ele vai se sedentarizar. Sedentarismo é fixação, ou seja, você tem tudo ali. Você domesticou os ovos, você já tem uma criação de um animal X, você já tem a produção de trigo e de feijão, pronto. Você está fixado, você está sedentarizado. Sedentarizado não é estar gordo. Sedentarizado, que falam pra gente no verão, nas férias escolares, tu tá sedentário nesse sofá. Não,
Sedentarizado é fixado, você não quer se mexer, tá legal ali, dá para ficar 3 meses deitado aqui, mãe. Ou seja, esse cara quer ficar o resto da vida dele nesse local. E no momento que ele está sedentarizado, ele está mais seguro, porque ele já tem o fogo, ele está mais confortável, ele já tem mais alimentação. E quando uma sociedade está segura e bem alimentada, ela se reproduz, aumenta a população, você precisa de mais terras, você precisa de mais animais, você precisa de mais alimentação. É aí que a gente dá início ao final do Neolítico, que a gente chama de Revolução Neolítica. Quando deu certo a sedentarização da tribo de São Luís Gonzaga, lá em Bossoroca, uma outra tribo também se sedentarizou, e em Bossoroca eles produzem mais feijão, bastante feijão, e sobrou feijão, alimentou a tribo inteira e sobrou. E em São Luís Gonzaga, a tribo também se alimentou de trigo. Foi tanto trigo, alimentou todos e sobrou. A tribo de São Luís Gonzaga vai se juntar com a tribo da Bossoroca para eles fazerem um comércio. Eles vão trocar o feijão pelo trigo. Só que, claro, a gente não tem uma relação de pesos e medidas. Por isso que surgirão daqui a pouco que a gente vai chamar de moeda. Mas para ti, idade da pedra lascada, idade da pedra polida. Uma vai apresentar coleta, caça e pesca. A outra também apresenta caça, a pesca e a coleta, mas tem agricultura. Uma tem o nomadismo, a outra já vai aparecer o sedentarismo, já tem moradias fixas. A primeira tu já vai ter instrumentos de pedra, osso e às vezes madeira. A outra tu já tem aqui na pedra polida, você já tem a cerâmica. Você já tem a palha seca para fazer um cesto, para fazer uma rede, para fazer um local para te dormir, certo? A cerâmica nada, mas é principalmente a cerâmica de terracota. Eles vão descobrir uma certa cerâmica que molhada e depois exposta ao sol, forma-se basicamente um tijolo. Muitas casas vão surgir dessa forma. Certo, pessoal? Até aqui tudo tranquilinho? Vamos ver que horas são? Tá, já temos 20 minutos de aula. Aqui está todo o paleolítico para ti, porque o paleolítico tem alguns livros que dividem ele em inferior e superior. Eu vou te mostrar o que vai dividir um do outro. Paleolítico inferior, aproximadamente 5 milhões de anos atrás, a 25 mil anos antes de Cristo. Nós temos os primeiros hominídeos, que é uma revisão para ti. Caça e coleta, o controle do fogo, como eu te falei. Deixa eu te falar mais uma historinha do fogo. O fogo ele é muito importante nessas civilizações pré-históricas, porque o controle dele significa mais segurança, mais proteção, melhor ataque. Eu vou mandar um vídeo para vocês depois, e vocês podem procurar no YouTube, que é o Homem Pré-Histórico. Esse é o título. Tem capítulo 1, capítulo 2. São capítulos de 30 minutos. E no capítulo 1, se não me falha a memória, no 1 do 2, tem um ataque de homens atrás de alce. E eles sabem que esses alces têm medo do fogo. Só que essa tribo, eles não têm o controle do fogo. Portanto, esses alces estão fugindo. E por onde essa tribo vai encurralar eles? Normalmente encurralavam numa cachoeira. Por quê? Porque encurralando numa cachoeira, essa tropa de alce se atira da cachoeira. Muitos morrem, os que não morrem ficam na beira da enfermidade, lá embaixo da cachoeira, chega o resto do tribo e mata os alce. Só que o alce está fugindo não por causa dos homens, mas por causa do fogo. Eles têm grandes galhos de árvore tapados de fogo. E o alce fugindo. Quando eles estão chegando próximo ao precipício, o fogo acaba. E eles não têm combustível. E aí a caça vira contra o caçador. Ou seja, o fogo serve para que eles consigam caçar com mais eficiência e consigam colocar medo em animais. Até hoje, para quem tem parentes que vai caçar, que vai pescar, manter o fogo aceso durante a noite já espanta alguns animais, né? Porque o fogo queima e é quase como se fosse um domínio divino. Tanto que nós temos a mitologia grega e a romana explicando a origem do fogo a partir do Prometeu. O fogo era uma essencialidade excepcionalmente dos deuses, principalmente do Olimpo e Grécia. E foi passado para os humanos a partir de Prometeu. Foi um semideus e foi o grande crime e castigo da sociedade divina. Certo? Então, dividido em paleolítico inferior, os primeiros momentos da nossa sociedade, e o paleolítico superior, instrumentos de marfim, dos elefantes, de ossos, madeira e pedra, o machado, a arco e flecha, lançador de dardos, anzóis, linha, desenvolvimento da pintura e da escultura, principalmente com o naturalismo. É aqui que a gente tem aí uma imagem, ó. Isso é uma imagem para te fixar, que é digna
digna imagem de uma sociedade paleolítica, certo? Digna imagem de uma sociedade paleolítica para vocês enxergarem. Aqui você tem um homem tentando fazer uma ferramenta, ali eles estão esticando um couro, lá estão abatendo um animal, aqui está a arte rupestre, aqui basicamente uma residência paleolítica. Essas residências elas não eram em cavernas, era muito perigoso, existia um mito de homem das cavernas, tá? Mas isso é um mito. E quando eu falo mito, eu estou falando de algo que não existe, algo lendário. Por quê? Porque na caverna, no momento pré-histórico, você está jogando junto com um tigre dente de sabre. Você está jogando junto com um leão, junto com um urso, dependendo da localidade. E onde que esses animais residem no momento de chuva e normalmente à noite? Eles vão para as cavernas também. E o homem não tem condições de jogar contra e de brigar contra esses animais. Normalmente as habitações dos homens são encostados em grandes árvores, em matas fechadas ou em grandes paredões de pedra, e a partir dali eles se protegem com barracas feitas de couro, feito de palha, feito de grandes folhas de algumas árvores. Mas essa imagem aqui, isso aqui é uma exceção na história da humanidade em que os homens moravam em cavernas. Se tivesse desabitada, eles entravam nela e faziam um fogo bem na entrada dessa caverna para impedir que o animal que fosse residir ou dormir naquela caverna entrasse, tá? Mas essa história de homens das cavernas é um verdadeiro mito. Vamos lá. Aqui a arte rupestre. Vamos ler junto. A pintura pré-histórica recebeu o nome de arte rupestre ou parietal pelo fato de ter se desenvolvido quase que exclusivamente em paredes, por isso parietal, de pedra, no interior de cavernas e grutas. Como eu falei para ti, a arte rupestre vai ser uma expressão do homem, ou de espiritualidade, ou de agradecimento, ou simplesmente de ócio, de não ter o que fazer, vamos expressar o nosso modo de vida com um desenho numa parede, certo? Bem tranquilinho. Neolítico, vamos revisar Neolítico para ti. Início da prática da agricultura e da domesticação de animais. Um homem sedentário, ou seja, um local fixo para morar. O aumento da população, a vida em aldeias, o controle da produção de alimentos e as características acima se referem à chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. O que é revolução, pessoal? Esse slide eu vou mandar para vocês depois da aula, tá? Fiquem tranquilos. O que vem a ser revolução? Revolução é uma mudança abrupta em alguma coisa. Revolução Francesa. Posso chamar de Revolução Francesa? Posso. Revolução Neolítica, sim, mudou o modo de tratamento com o solo, mudou o modo de criar os animais, o homem mudou o cérebro. Revolução Farroupilha, uma prova bastante nossa, por exemplo, a UPF, a UFN, a URGS, a URI. As provas, principalmente da UPF, da URGS, elas não trabalham com Revolução Farroupilha, porque não foi uma revolução, foi uma guerra dos farrapos. Para ser revolução, você tem que mudar alguma coisa. Revolução Industrial, mudou-se totalmente o modo como industrializar e fabricar alguma coisa. A gente saiu daquela manufatura feita com as mãos e a gente foi para a maquinofatura. As máquinas começaram a ser produzidas porque foram inventadas. Na Revolução Farroupilha, entre 1835 até 1845, chegamos em 45, o que mudou aqui no Rio Grande do Sul? O preço do charque. Mas se o preço de um produto, ao ser modificado, causa uma revolução, nós temos uma revolução no Brasil a cada 3 dias, certo? Por isso, hoje, historiadores não classificam a Revolução Farroupilha como uma revolução, até porque não mudou nada, a não ser o preço do charque, privilegiando uma elite, porque o farrapo, o pobre, o gaúcho, esse cara continuou na mesma sofrência. Por isso é guerra dos farrapos. Para ti que vai fazer o Enem, para quem vai fazer uma prova, por exemplo, da ESA, uma prova da SpaceX, você pode adotar o termo Revolução Farroupilha, porque essas provas ainda adotam a palavra revolução, certo? Aqui, Revolução Neolítica, aconteceu uma verdadeira mudança na sociedade. Esse mapa aqui mostra quais são essas sociedades que a partir da Idade dos Metais, eu já vou voltar nela aqui, ó, Idade dos Metais, está aqui meu mouse, ó, que a partir da Idade dos Metais tiveram um desenvolvimento de sociedade, criaram exército, criaram moedas, criaram armas, criaram armaduras, tiveram ferramentas de ferro, rodas de ferro vai ser criado nesse período, ou seja, você está em uma grande revolução
em que está se conectando com todas as cidades, se conectando com todas as civilizações, precisa até de um alfabeto. No momento que essas civilizações aqui, ó, essas civilizações formaram uma escrita, a gente saiu da pré-história e entrou na Idade Média, na Idade Antiga. Agora eu pergunto para vocês, quais são as principais sociedades que se desenvolveram? Eu falei para ti, agora olha aqui para o quadro. Toda sociedade, para ser sedentária, ela tem que se fixar em algum local. E esse local tem que oferecer, principalmente, água para elas. Agora, olha o meu mouse. Presta atenção só no meu mouse agora. Olha aqui. Aqui nós temos o Rio Nilo. Aqui nós temos o Rio Jordão. Tá aqui ele, ó, o Mar Morto e o Rio Jordão. Tá? Aqui nós temos o grande Rio Tigre e o grande Rio Eufrates. Ok? As primeiras civilizações, se precisam de terra fértil e se precisam de água, teriam que se desenvolver em locais onde esses recursos fossem abundantes e constantes. Você nunca vai ver o Rio Jordão secar. Você nunca vai ver o Eufrates e o Tigre secar. Você nunca viu e nunca vai ver. Esse aqui você nunca vai ver o Rio Nilo secar. Portanto, as civilizações que venceram o Neolítico e entraram para o rumo do Estado, com homens comandando o comércio, mulheres comandando a produção, comandando a casa e tendo o domínio da terra e dos animais, foram sociedades aqui no Egito, por causa do Rio Nilo, foram em Israel e no Líbano, aqui nós temos a Fenícia e os hebreus, por causa do Rio Jordão, e aqui nós temos a famosa Mesopotâmia, que fica entre o Rio Tigre e o Rio Eufrates. Por isso que essa primeira parte, após a pré-história, a gente chama de Idade Oriental, ou civilizações, ou Antiguidade Oriental, são conhecidos como civilizações do crescente fértil, porque não parece uma lua crescente isso aqui? E não está totalmente em terras férteis, por isso, terras do crescente fértil. São nessas civilizações, nesse local que hoje tu chama de Kuwait, de Iraque, de Mesopotâmia, de Síria e Líbano, Israel e Egito, que desenvolveram-se as primeiras civilizações que venceram o Neolítico. Certo, pessoal? Alguma pergunta até o momento? Tudo tranquilo? Eu tenho mais uma atividadezinha aqui para vocês. Aqui, Enem. Essa é uma questão boa. Então, eu vou deixar aqui para vocês resolverem, mas nós vamos ler junto. A denominação Revolução Neolítica, cunhada nos anos 60 pelo arqueólogo Gordon Chaldee, refere-se a uma série de intensas transformações. Entre essas mudanças, é correto citar a criação do poder político centralizado associado ao domínio do poder religioso. Tá certo ou errado essa A? Em momento algum eu falei de religião para ti. Nós temos uma espiritualidade, mas nós não temos a criação de algo religioso que mantém um dogma sobre sociedades e faz essas sociedades realizarem atividades a partir do que esse dogma pede. Tá? Isso ainda não existe. B. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Não, gente, a gente não fala em escravidão ainda. A escravidão ela vai se desenvolver na Antiguidade Oriental, no Egito, em Hebreus, na Mesopotâmia, mas uma escravidão muito mais por dívida e por guerra do que uma escravidão moderna que a gente conheceu no Brasil. C. A instituição privada das terras, ó, cada tribo tinha sua terra, com o cultivo de cereais e a criação de animais. Mas a instituição privada das terras, privada é algo que é só teu. E como a gente sabia, essas terras pertenciam a tribos. E mesmo assim, não pertenciam a elas, porque a qualquer momento poderia chegar uma tribo mais forte e dominar essa tribo mais fraca. Certo? É a era da selvageria, é a era do caos. D. O surgimento da divisão natural do trabalho. Claro, alguém vai ter que cuidar do campo, alguém cuida da caça, alguém cuida do comércio, alguém cuida da segurança, outros ficam responsáveis pela segurança da sociedade, da comunidade, das casas, outros irão viajar para vender esse produto, outros serão os tropeiros para cuidar das tropas em movimento,
outros serão as pessoas que irão arar o chão, outros irão colher, alguns irão moer aquele trigo e assim por diante. Isso é divisão natural do trabalho, com a atribuição do papel produtivo relevante à mulher. Na maioria das sociedades, principalmente na Revolução Antiga, o papel da produção, como eu já estou te falando desde as 7 horas da noite, ficava para a mulher. O homem era mais relacionado ao comércio e à caça ou à produção dos animais, certo? Então, é saber é a questão correta. E aí, a transição da economia de subsistência para uma economia industrial. Não vamos falar em indústria ainda, certo? O diálogo da indústria vai alcançar somente o ano de 1750, a Revolução Industrial. Então, uma questão um pouco mais complexa, essa questão para ti que não sabe é da URGS, então se tu não sentiu muita dificuldade, significa que tu já está bem preparado. Claro que eu vou te mandar mais leituras, eu vou te mandar mais exercícios daqui a pouquinho, e tu vai ter que fazer essas leituras, realizar esses exercícios, ler o teu material e aí iniciar uma bateria de exercícios para chegar a um conhecimento pronto para a tua prova, certo? Vamos fazer mais uma introdução à idade dos metais, para deixar bem claro para ti. No final do Neolítico, a pedra empregada nos utensílios e armas foi substituída aos poucos pelos metais. Eles descobriram que alguns minerais colocados em alta calor, em alta fusão de calor, principalmente do fogo, desmanchavam-se e após reaquecidos voltavam-se a uma condição sólida, que a gente chama de ferro. Por isso que os primeiros metais que surgiram foi o ferro, o cobre e o bronze. As primeiras sociedades que desenvolveram essas técnicas de fundição foram no Egito e foram na Mesopotâmia. Por isso as primeiras sociedades mais fortes. Por quê? Porque combatiam e dominavam outros povos de forma mais veemente. Porque você com uma barra de ferro e eu com um pedaço de pedra, um pedaço de osso, você vai ter uma força muito maior que a minha. Certo, pessoal? Eu não sei se eu coloquei outro exercício. Não, a gente encerrou aqui. Deixa eu sair daqui. Eu vou fechar essa janela. Eu vou voltar aqui para a atividade com vocês. Deixa eu só me achar aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Deu. Voltamos aqui, pessoal. Certo? Qualquer dúvida, então, agora são 20h57. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no grupo do WhatsApp. Às 21 horas, ou seja, agora, faltam 2 minutos, eu já entrarei online no grupo. Eu vou botar o slide para vocês olharem. Vocês olharão esses slides, certo? Após vocês olharem esses slides, eu vou mandar um texto complementar para vocês. Eu vou mandar exercícios, eu vou mandar foto de um livro, se vocês quiserem ler, é uma recomendação. Documentário no YouTube, eu vou indicar um filme e vocês, qualquer dúvida, manda, certo? Me manda lá no privado, que não tem problema. Vamos saciar as nossas dúvidas sobre pré-histórica. Esse vídeo vai estar salvo, foi um prazer dar essa aula para vocês. Torço que vocês estejam bem. Se cuida, lava a mão, passa o álcool gel, coloca a máscara se vai sair na rua. E beijo do Guilherme. Qualquer coisa, só chamar.